A gente tem uma noção muito específica sobre isso. E há uma integração, né? A gente nunca deixa de valorizar o que os pacientes acreditam. Isso a gente faz o tratamento da gente, faz a conduta, mas eles têm o lado dele, o lado da crença, o lado da superstição muitas vezes. Agora a gente só orienta para que não atrapalhe, né? Muitas vezes eles acreditam mais numa coisa do que na outra e às vezes deixam de, por exemplo, levar o pé da letra que o médico fala. Então a gente tem que levar esse lado como um aliado, não como um empecilho, né? Porque às vezes você tem que distinguir isso. Às vezes eles acreditam mais na benzedeira, do que no própria medicação, mas aí depende também da relação médico-paciente, de você ganhar a confiança desse paciente e trazer essa prática para junto de si, né? Para junto de você, para como fator a mais no tratamento das pessoas, né? Tem benzedeira, tem chazinho, remédio caseiro, né? Fala muito em lambedor, todos os tipos de práticas que eles possam usar. Agora a gente tem que entender, repetindo, dando uma ênfase mesmo, que isso aí tem que ser uma coisa a mais no tratamento, não uma coisa ou outra, dissociativa, né? Integrativa, para ajudar no que a gente acredita que é o mais certo, o mais correto para o paciente. Então, por exemplo, muitas vezes eles gostam de chazinho, suquinho, a gente fala muito, a gente mora num clima quente, por exemplo, aí tem que tomar água mesmo, tem que tomar bastante líquido. Por exemplo, aí sobre a parte do lambedor de gosto, tem que dar pode dar, porque de qualquer forma é astringente, por exemplo, às vezes está com a garganta doendo, aí ajuda, mas não deixa tomar o remédio, não deixa de orientar e fazer com que eles usem a medicação. Alguma vez o senhor já chegou a interferir nesse tratamento que estava ou prejudicando ou eles estavam fazendo de forma errada? Já várias vezes. A gente orienta para eles fazerem de forma certa, por exemplo. Não só dar um remédio, por exemplo, caseiro, por exemplo. Muitas vezes eles só querem dar um remédio caseiro, aí chega pra gente, a gente já chega com um quadro mais grave, por exemplo. A gente só não pode esperar, a doença não pode esperar. A gente tem que vir logo. Até porque a gente, olhando já a criança, já logo no começo, não é mais fácil tratar. Porque às vezes eles protelam muito, por exemplo, para achar que final de semana, por exemplo, dá um exemplo, final de semana às vezes a criança adoece. Não deixe de ir no próximo que a criança adoecer para uma urgência. Por quê? Porque o médico vai dar aquela primeira olhada e vai ajudar, entendeu? Às vezes ele espera a gente estar fazendo assim na feira. Isso aí não, né? Não fica dando chazinho, só chazinho, não, que pode, por exemplo, entrar em diarreia, pode ter aí desidratação e ter algumas complicações que a gente tem que intervir, entendeu? A gente orienta assim, uma coisa específica ou outra, certo? Mas nunca deixa de mostrar a eles a importância do olhar do profissional. Mas algum desses tratamentos alternativos, na sua visão, estava errado em relação ao tratamento? Em geral não, sabe? Em geral não, porque eles já têm uma experiência, não é eles que inventam, né? É um paciente já passa de família, então já tem uma noção, às vezes a mãe está orientando ali. A gente pede é que não deixe de entender que aquilo ali é um coadjuvante, não vai ser o principal paciente, entendeu? Às vezes, é uma doença mais simples, até que só com cuidado mesmo, resolve. A virose está até auto-limitada. E muitas vezes eles ali resolvem, mas a gente tem que se orientar para que, se não há a melhora imediata, que se procure um profissional adequado para fazer a intervenção, antes que a criança vá progredir para uma piora do quadro, entendeu? Então a gente tenta orientar nesse sentido, mas não dizendo que aquilo que ela fez é errado, não. Dizendo que, olha, estava certo, mas aí tem que... A gente é mais experiente para entender se a criança está realmente evoluindo no lado bom ou não, no lado de cura ou não, no lado de melhor ou não. É isso que a gente quer mostrar a eles, porque às vezes o olhar é muito também particular, porque o olhar é um olhar, vamos dizer, sentimental, um olhar emocional. Então, às vezes, esse lado sentimental deixa de ver a coisa correta, as coisas como está evoluindo. Por isso que o técnico tem que estar até ali para ele de fora ver a situação melhor. A gente orienta muito isso, porque às vezes muita gente vem falando, aí vai... Muita coisa que acontece muito, por exemplo, automedicação. A gente tem que trabalhar muito na automedicação, porque como tem medicações que são de cunho popular, eles utilizam como se fosse a experiência de outras pessoas. A gente orienta também, olha, às vezes a medicação está certa, a medicação está certa, mas está tomando de forma errada. Não pode tomar só porque está pior, não. Tem que tomar, por exemplo, antibiótico, tem que tomar porque
está doente, tem uma doença específica, mas tem um tratamento, uma duração de tratamento. Tem que explicar isso, porque às vezes ele toma, acha que melhorou, para. No intervalo de... Toma no intervalo errado. Aí é essa história que eu digo a ele, que tem que entender que o profissional está ali para isso, para essa orientação. E vai tomar de uma forma correta. Entendeu? Obrigada. Tá bom? Como é que para aqui? Como é que Porque eu